filme de hoje é A Teoria de Tudo. A Teoria de Tudo é um filme sobre o físico Stephen King, que é brilhantemente interpretado pelo Eddie Redmayne, cuja esposa é a atriz Felicity Jones. Esse filme é marcado pela forte atuação dos dois, e ele conta a história de como eles se conheceram. É mais uma história de amor do que uma história sobre o físico e as teorias dele. Não, é a história sobre ele como um homem, assim, como que ele se apaixonou pela menina, como que é o relacionamento deles, como que foi difícil esse relacionamento devido à doença dele. Se você tá querendo ir assistir esse filme pra ver as teorias e como que ele entra dentro da cabeça dele e acha esses cálculos e chega nessas conclusões, isso não vai acontecer. Mostram algumas epifanias que ele tem, assim, alguns momentos de meu Deus do céu, tive uma ideia. E aí ele mostra ele apresentando essas ideias muito por alto, sim, para os colegas dele. É legal porque a gente não conhece muito bem a história dele. Eu, pelo menos, não conhecia quase nada da história do Stephen Hawking. Para mim, ele era um gênio, uma cabeça incrível e continua sendo, mas só que assim, você vê um lado muito mais humano dele, você entende ele como uma pessoa que, se não tivesse aquela deficiência dele, ele ia ser tão inteligente quanto, ia ser muito menos incrível, acho, assim. Não me levem a mal, não tô querendo falar que a deficiência dele o deixa incrível. E a gente vê isso no filme como um cara que, além de ser muito inteligente, também tem que enfrentar essa doença. É legal porque eles dão uma sobrevida pra ele muito curta, e ele, como a gente sabe, estamos em 2015, ele tá vivo até hoje. O menino tá impressionante mesmo, assim, tem horas que você vê, você fica impressionado como que ele conseguiu ficar daquele jeito, porque não é uma pose muito confortável para você estar e atuar. Ele nos mostra expressões e passa as emoções durante uma parte do filme sem nem falar, entendeu? E isso é muito forte. Tem uma cena que ele já não tá mais falando e ele tem uma conversa com a esposa dele, cara, que é forte. Você sente toda a emoção da situação e o cara não fala uma palavra, assim. Ele mexe o rosto, ele não mexe nada. Ele só mexe o rosto e muito mais ou menos só o olho, assim. Eu não me surpreenderia se ele levar o Oscar de melhor ator por esse filme. Mas além disso, o filme não tem nada demais, assim. É uma história legal, as atuações são muito boas, mas é só isso. Tem uma cena que é muito legal, que é uma cena que ele desconstrói a doença, que ele tá naquela pose e aí ele se levanta e vai andando, como que um delírio da mente dele, claro. E é muito forte. Você vê o quanto que não só o ator se entregou ao papel, mas o quanto que o Stephen Hawking está preso nessa condição, e o quanto que seria bom, que ele sonha também em se libertar e poder fazer as coisas como uma pessoa normal que ele era, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção nesse filme é a luz. A impressão que me passou é que, por essa luz estar sempre brilhante, tanto nas cenas de noite quanto nas cenas de dia, as cenas internas quanto nas cenas externas, a luz está sempre muito forte e estourada. E isso, pra mim, passou a impressão de que ele era mais iluminado e por isso ele via mais luz do que as outras pessoas. Pode ser uma viagem minha, provavelmente é, mas foi isso que eu entendi dessa questão da iluminação. Bom, é isso. Eu acho então que esse filme merece uma nota de 7,5, porque apesar de eu ter gostado muito das atuações e a história ser bem bacana, não fico com vontade de rever esse filme tanto quanto outros filmes que estão indicados ao Oscar esse ano. Mas eu acho que vocês vão gostar. É isso aí, assistam, valeu, falou!